Olá mais uma vez, estamos aqui continuando as nossas videoaulas, continuando com a videoaula do 7º ano, na nossa 10ª aula do 7º ano, continuando falando sobre a colonização, sobre as características da colonização e sobre o desenvolvimento da administração desta colônia que nós conhecemos hoje como Brasil. Nós tratamos da colônia espanhola, nós falamos sobre as características, sobre as instituições que os espanhóis criaram para organizar e para administrar as colônias, o enorme território que eles tinham aqui na América. Nós falamos na aula anterior sobre a administração e a colônia, a formação da colônia geral do Brasil, e hoje nós vamos falar sobre o período inicial da colonização brasileira, esse período inicial que vai ser o período das capitanias hereditárias, e vamos falar mais sobre as características dessas capitanias hereditárias que nós passamos ali de maneira geral na aula anterior. Então vamos falar hoje um pouquinho com mais detalhes, nós vamos ali olhar um pouquinho mais para esse período inicial de como se formou esse país que nós conhecemos como Brasil. Então nós temos aqui o mapa inicial do Brasil. Os portugueses, então, tiveram a tarefa de tentar mapear inicialmente aqui o Brasil, e a partir disso, uma das primeiras hipóteses deles é que, na realidade, eles tinham encontrado uma ilha. Se vocês olharam para esse mapa aqui, nós temos aqui o Rio da Prata e o Rio Amazonas, que são rios que são tão grandes, são rios aqui que têm margens tão largas, que nós temos aqui a possibilidade de que os portugueses achavam que o Rio da Prata e o Rio Amazonas, na realidade, marcavam um contorno. Eles poderiam, se você entrasse e navegasse todo o Rio da Prata e todo o Rio Amazonas, na verdade você ia achar um encontro entre os dois rios, e isso daqui seria uma grande ilha, essa grande ilha chamada Brasil, então. Isso é uma das primeiras hipóteses que é colocada ali. Então nós temos aí um momento no qual os portugueses não sabem exatamente o que eles encontraram, não sabem exatamente o que tem e o que não tem aqui, qual é o tamanho das terras que eles adquiriram. Nós vimos nas aulas passadas, então, que os portugueses eles estavam saindo aqui de Portugal, eles estavam navegando aqui pelo contorno da África, e a partir do contorno da África eles estavam chegando nas Índias. A partir das Índias eles estavam tendo acesso àqueles produtos exóticos, aqueles produtos que eram de alto valor para eles navegarem de volta e irem para a Europa e venderem esses produtos na Europa. Nós vimos que essas viagens eram longas, eram caras, mas eram viagens muito lucrativas para a coroa portuguesa, e por isso ela lutou para permanecer, ela lutou para proteger então essas rotas comerciais que iam no entorno da África. Nós vimos então que os espanhóis, eles tentaram achar também uma rota para as Índias e para a China, porém, no meio do caminho eles encontraram um pequeno negócio chamado continente americano. A partir do momento que eles encontram o continente americano, o que vai acontecer então é um acordo entre portugueses e espanhóis. Os portugueses aqui interessados em defender aqui as suas rotas comerciais que estão indo para a Índia, estão contornando a África indo para a Índia, e os espanhóis agora interessados em desbravar, em descobrir aquilo que nós temos aqui nesse novo continente que nós temos aqui. Então eles fizeram ali um tratado inicial que só protegia as rotas comerciais portuguesas, e depois eles refizeram o tratado e fizeram o Tratado de Tordesilhas, que definiu essa linha aqui, e a partir dessa linha, essa parte aqui ia ser dos Portugal, enquanto o resto da América ia ser dos espanhóis. Nós vimos também nas aulas passadas que esse tratado ele foi contestado pelas outras potências europeias, ele foi contestado pela França, pela Inglaterra, pela Holanda, que também queriam um pedaço da América, e a partir disso, Portugal e Espanha passam a ter concorrentes e passam a ter, então, pessoas tentando invadir esse território que eles diziam que eram deles. Nós temos aqui, então, um interesse de Portugal inicial, que é de proteger as rotas comerciais para a Índia e para a China. E nós temos aqui a Espanha, por sua vez, fazendo aqui diversas viagens aqui para tentar descobrir e para tentar ali explorar esse novo continente, esse novo território ao qual ela passa a ter acesso agora. Nós vimos na aula passada, então, na aula retrasada, nós vimos então que os espanhóis eles conquistam primeiro as ilhas do Caribe e passam a fazer diversas expedições para o interior do continente, e nessas expedições eles acham ouro e prata em abundância, uma quantidade enorme de ouro e prata que vai chamar a atenção de todo mundo na Europa. Nós vimos então que Portugal ela vai ter então que cuidar das rotas comerciais que ela tem ali em torno da África para ir para a China e para a Índia, mas ela também vai ter que cuidar desse novo território agora que ela, pelo Tratado de Tordesilhas, tem direito.
Então, nós temos aí um primeiro período. Nós temos aí 30 anos, de 1500 a 1530, 1500, mais ou menos 30 anos ali, no qual nós temos ali o que nós chamamos de período pré-colonial. Portugal, no papel, no nome, tem a posse das terras que vão ser o Brasil. Porém, Portugal, ela não faz um esforço de colonizar, ela não toma posse, de fato, desse território que ela tem aqui. Esse período pré-colonial, então, o que Portugal vai fazer são as chamadas expedições guarda-costa. Elas vão, então, mandar uma frota de navios aqui pela costa brasileira. Essa expedição ela vai navegar a costa brasileira, ela vai mapear a costa brasileira, e a partir do momento que ela está mapeando, a partir do momento que ela está olhando a costa brasileira, ela está expulsando os navios que são franceses, ingleses, holandeses, de outras nacionalidades, que estão vindo aqui explorar as terras brasileiras e às vezes estão ali fazendo comércio com os índios. Nesse primeiro momento aqui, nós temos uma economia que é extrativista. Nós temos, então, esses navios guarda-costas vindo para cá e aproveitando que eles estão vindo para cá para guardar esse território, para patrulhar as águas brasileiras, nós temos aqui eles extraindo o pau-brasil, extraindo as árvores, a madeira brasileira e levando para a Europa. O pau-brasil ele vai ser descoberto como uma madeira que tem diversas utilidades, uma madeira de muita boa qualidade, e ela vai se tornar altamente popular na Europa. Nesse momento aqui, então, vai se tornar um produto que vai ser o principal produto brasileiro nesse momento. Nós temos aqui, então, um momento no qual nós não temos uma colônia, não temos uma tentativa de povoamento do território brasileiro, mas nós temos aqui a instalação de algumas fortalezas, de alguns pontos, no qual nós vamos chamar aqui de feitorias, e cada uma dessas feitorias é um ponto de apoio para essas frotas guarda-costas. É um ponto de apoio para esses navios que vão patrulhar a costa brasileira. A feitoria, então, ela é uma fortaleza no qual o navio pode ir, e ele pode descansar a população, ele pode reabastecer a população com água, com comida. A feitoria, então, é um ponto de apoio. Esse ponto de apoio, ele vai ser responsável por fazer o comércio com os indígenas. A coroa real, ela tem um monopólio sobre os produtos que são extraídos do Brasil, por exemplo, o pau-brasil. Então, ela é a única que pode ter lucro e ela é a única que pode vender esses produtos com o qual ela vai ter no Brasil. Porém, essas feitorias elas vão fazer o comércio de escambo. Vamos lembrar, escambo é o comércio no qual você troca produto por produto. Troca, então, essa árvore de pau-brasil de 500 anos, que você levou 300 anos para você derrubar e para você conseguir transportar na costa até a feitoria. Vocês, índios, trocam essa árvore, que deu um trabalhaço para vocês conseguirem trocar isso por um espelhinho. Sim, então comércio de produto por produto. Os índios, então, se responsabilizavam por pegar as drogas, por pegar plantas medicinais e entregar para os europeus. Eles se responsabilizavam por cortar as árvores e entregar para os europeus. Em troca, os europeus davam para os índios um monte de bugiganga. Então, os europeus traziam para cá espelhinho, traziam para cá muita coisa que na Europa era considerada uma bobagem, uma besteira, produto sem valor, mas aqui para os indígenas era algo exótico, era algo que tinha muito valor. Então, você trocava esses produtos, você trocava madeira, você trocava plantas medicinais por essas bugigangas que vinham da Europa. A partir disso, o que nós temos aqui é esse primeiro momento de extrativismo e essa árvore aqui, o pau-brasil, que leva ali suas centenas de anos ali para crescer e para se desenvolver. Nós temos essa primeira árvore como sendo o principal produto brasileiro. Era uma árvore que existia em abundância ali no litoral brasileiro e agora está praticamente extinta. Extinta justamente porque nós temos aqui um grande motivo para ela ser predrada, para ela ser explorada pelos espanhóis, pelos portugueses, que é justamente a grande qualidade que ela tem na madeira. Uma madeira de muita boa qualidade para você fazer móveis, para você fazer navios, para você fazer o que você quiser com essa madeira. Então, é uma madeira que vai ser muito explorada e vai ser levada em enormes quantidades para a Europa. Nós temos aqui, então, o momento no qual, depois de 30 anos dessas expedições guarda-costas, depois de 30 anos desse contato com os indígenas, das feitorias,
fazendo ali o seu comércio de escambo, trocando produto por produto, nós temos aqui um momento no qual há a decisão de colonizar. Essa decisão de colonizar vai ter diversos aspectos, vai ter diversos motivos. O primeiro nós temos ali que proteger as rotas comerciais para a África. Beleza, isso eu já falei, já repeti para vocês umas 3, 4 vezes só nesse vídeo. Porém, o que os portugueses estavam olhando era que se eles não colonizassem, se eles não fizessem algo aqui no Brasil, alguém faria. Então, nós temos aqui um risco da perda do território, da posse do território para espanhóis, franceses, ingleses e holandeses, que muitas vezes eram encontrados aqui no território já fazendo comércio com os indígenas. Nós temos aqui, então, o pau-brasil e as drogas do sertão sendo descobertas, então tendo alto valor na Europa também. E nós temos aqui, a partir do momento que a América é descoberta, a partir do momento que nós temos aqui as coisas, os produtos da América são descobertos e são levados para a Europa, a América se torna a novidade. A América se torna o foco de interesse da Europa e então esse exótico que antes eram os produtos chineses e indianos, agora passa a ser os produtos na América. Então o foco de interesse muda e a partir disso, a partir dessa mudança desse foco de interesse, o que você vai ter aqui é uma perda do valor comercial desses produtos que antes eram trazidos da China e da Índia. Então, antes, essa expedição que eles faziam, esse comércio que eles iam lá para a Índia, levavam um ano para ir e voltar no negócio, eles lucravam uma quantidade enorme de dinheiro com isso, porque havia muito interesse pelos produtos da China e da Índia. Agora, com a perda de interesse, o valor desses produtos foi caindo e, a partir disso, o comércio com a China e com a Índia não se torna tão lucrativo para Portugal. E nós temos aqui o fato de que a Espanha descobriu ouro e prata na América, em uma quantidade absurdamente grande. E passa a levar essa quantidade absurda de ouro e prata para a Espanha, e torna a Espanha um dos países mais ricos do mundo do dia para a noite. Então, nós temos aqui Portugal colocando a possibilidade também de que no Brasil possa existir também uma quantidade absurda de ouro e prata que possa enriquecer também Portugal. Então, por todos esses motivos aqui, Portugal vai decidir colonizar e vai decidir colonizar de fato agora o Brasil. O que nós temos aqui então, em 1500, então Dom João III, ele vai tomar essa decisão e a partir disso ele vai colocar para Martim Afonso de Souza como líder dessa expedição, e Martim Afonso de Souza, então, vai ter como objetivos, combate aos invasores, buscar metais preciosos e o reconhecimento e o mapeamento do litoral. São os 3 principais objetivos dele. Não são os únicos objetivos, justamente porque ele está ali com uma expedição de colonização. Então, ele precisa ter esses 3 objetivos, mas ele precisa criar uma colônia. Ele precisa estabelecer uma colônia, o que de fato ele vai fazer em 1532, quando ele faz a fundação de São Vicente. Nós temos então, a partir do momento que ele vai fazendo a sua obrigação aqui no território brasileiro, nas costas brasileiras, nós temos aqui também a tentativa de produzir aqui no Brasil produtos que eram exclusivos da Índia. E vai se descobrir que 2 desses produtos eles podem ser produzidos aqui no Brasil porque eles dão muito certo, eles se adaptam muito bem ao clima e ao solo brasileiro. Isso vai ser a cana-de-açúcar e a partir do momento no qual você consegue produzir a cana-de-açúcar, você consegue produzir o açúcar. O açúcar, que é um dos produtos mais valorizados da Europa. O açúcar, que é um dos produtos mais caros que eram trazidos do Oriente. Então, a partir do momento que se descobre que algumas plantas que eram nativas da Índia podem ser cultivadas aqui no Brasil e que principalmente a cana-de-açúcar pode ser cultivada no Brasil, nós temos aqui uma vantagem inegável. Você não precisa mais fazer uma viagem de 1 ano e pouco para ir e voltar da Índia. Você pode produzir no Brasil e fazer uma viagem de alguns meses. Você não precisa comprar dos indianos, você pode produzir você mesmo e vender na Europa o quanto você quiser. Então, há uma vantagem e, a partir disso, nós temos aqui a criação do primeiro engenho, nós temos aqui a criação das primeiras lavouras de cana-de-açúcar no Brasil. Porém, nesse momento aqui, o que nós vamos ter aqui é uma grande resistência dos povos indígenas.
Os povos indígenas não vão aceitar a invasão das terras deles. Os povos indígenas não vão aceitar ceder as terras para esses brancos, para essas pessoas que viram, sabe lá de onde, que estão falando que agora é a terra deles. Então nós temos aqui uma tentativa então de mapeamento que vai explorar o litoral brasileiro como um todo, vai tentar fazer uma tentativa de entrar então um pouco no Rio Amazonas, vai tentar então entrar um pouco aqui no Rio da Prata. Ela vai explorar toda essa parte, todo esse território, esse litoral brasileiro, mas ela vai entrar também no interior do território brasileiro a partir então dessas colônias, a partir, por exemplo, aqui da região de São Vicente, no qual vai ser fundada a colônia. A obrigação aqui é explorar, a obrigação aqui é encontrar as pedras preciosas, encontrar o ouro e a prata que os espanhóis encontraram no território deles e que poderia existir nesse território aqui também. Nós temos aqui, então, a fundação da Vila de São Vicente, nesse clássico quadro aqui da fundação da Vila de São Vicente, e a partir da fundação da Vila de São Vicente, nós temos, de fato, agora a construção de colônias, nós temos, de fato, aqui agora a fundação de cidades. E a partir do momento, então, que nós temos essa fundação de cidades, essa colônia, esse território aqui que estava desbravado, que ninguém sabia o que existia, nós temos que, pouco a pouco, então, mapear esse território, pouco a pouco, então, desbravar e descobrir as riquezas desse território aqui no qual nós encontramos. Nós temos aqui, então, a criação das chamadas capitanias hereditárias, a partir dessa expedição de Martim Afonso de Souza. Nós temos aqui em 1530 a 1759, nós temos aqui um período no qual essas capitanias hereditárias vão existir. Essas capitanias hereditárias eram uma tentativa do governo português de conseguir colonizar. O governo português não tinha dinheiro para fazer a colonização, o governo português não tinha a capacidade de fazer a colonização naquele momento, então o que ele vai fazer é terceirizar. O que ele vai fazer é transferir essa colonização. Ele vai pegar esse território que era dele, esse território ali que vai pegar esse pedaço do Brasil que era de Portugal e vai dividir esse território em 15 lotes, vai dividir em 15 capitanias hereditárias e a partir do momento que ele divide em 15 capitanias hereditárias, ele vai oferecer essas 15 capitanias hereditárias para as famílias mais importantes, para os nobres mais poderosos de Portugal, e essas famílias mais importantes, então, vão receber essa capitania hereditária e vão ter a obrigação de desenvolver essas capitanias hereditárias. Essa experiência de divisão, de formação de capitanias hereditárias já havia sido feita por Portugal de maneira bem sucedida na Ilha de Madeira e em Cabo Verde. O que nós temos aqui, então, é Portugal, a coroa portuguesa, dando o direito dessas 15 famílias de explorar, de estabelecer colônias, de administrar e de enriquecer com base no território brasileiro. O que nós vamos ter aqui, então? Cada uma dessas famílias vão ser donatários. Eles vão ser os donos das colônias, eles são, então, os donatários. Esse donatário, ele tem direito administrativo, tem direito jurídico e tem direito militar sobre a sua capitania. Então, ele comanda e ele manda em tudo aquilo que diz respeito à capitania, ao qual pertence a ele. O que nós temos aqui, então? Nós vamos ter aqui o capitão donatário, aquele que é dono da capitania. Esse cara, ele vai receber, então, esse enorme lote de terra, essa enorme faixa de terra, e ele vai ter que estabelecer essa colônia. Ele vai receber, então, a carta de foral. Ela vai receber uma carta que vai dizer os direitos e deveres do donatário. Essa carta de foral, ela vai dizer que esse cara, ele tem direito de aplicar justiça, ele tem direito de escravizar os índios, ele tem direito a doar sesmarias. Sesmarias são porções menores de terras, são fazendas menorzinhas de terras, no qual o cara vai, então, pegar a sua capitania e vai dividir para outras pessoas que não são donos da capitania, vai dividir para outras pessoas que não têm tanto dinheiro, não têm tanto poder com ele, mas que devem, então, ajudar a desenvolver a colônia a partir do momento que eles recebem esse pedaço de terra. Ao passo de que ele vai ter o dever de fundar povoados, ele vai ter o dever de cobrar impostos, ele vai ter o dever de, principalmente, ele vai ter o dever de defender o território. Vamos lembrar que o território está ameaçado de uma invasão constante por parte de estrangeiros. E ele está ameaçado
pelas constantes revoltas e os constantes conflitos que eles vão ter com os indígenas. A partir disso, nós temos aqui o donatário com seus direitos e deveres, mas nós temos ali aquilo que é da metrópole, aquilo que é do rei, os direitos do rei. O rei, então, ele vai ter monopólio, ele vai ter 100% dos direitos sobre o pau-brasil e sobre as drogas do sertão. Só ele pode fazer o comércio disso, só ele pode comprar das nossas colônias aqui, todo o pau-brasil e todas as drogas do sertão, e só ele pode fazer o comércio desses dois produtos brasileiros na Europa. Nós temos aqui o rei tendo direito a 20% de todos os metais preciosos que aqui são achados, ainda não se achou nada, mas vai se achar mais para frente, e nós temos aqui 10% de toda a produção agrícola deve ser paga para o rei em forma de imposto. O que nós temos aqui então? O capitão donatário, ele vai receber esse documento que é a carta de doação e a carta de fororal. Esses dois documentos dizem que ele tem direitos e deveres. A carta de doação, ela faz a concessão dos direitos administrativos, a coroa está doando a capitania hereditária, e a carta de foral é a que estabelece os direitos e os deveres. Até aqui tudo bem, né? Muito bem. Vamos aqui. Então, o cara pode doar sesmaria, pode doar seu pedacinho de terra, o cara pode fundar vilas, o cara pode cobrar impostos e o cara pode receber, tem direito de receber uma parte de impostos, porque afinal de contas ele é o dono da capitania hereditária. Este é o donatário, este é o dono da capitania hereditária. Até aí, beleza? Vamos lá, continuando aqui, nós temos aqui os deveres que ele vai ter. Ele vai ter promover a colonização, defender a capitania e propagar a fé cristã. Isso vai ser muito importante se a gente levar em conta a história de Portugal. Portugal é um reino que foi fundado com base na fé. Nós temos ali, desde o mito de criação de Portugal, que tem ali como padroeira a Virgem Maria, até o momento no qual os portugueses se lançam ao mar, nós temos ali um reino que é extremamente católico, que é considerado ali um representante do catolicismo, é considerado um representante da fé cristã. Então, ele tem como dever propagar a fé cristã. Ele tem como dever, então, aumentar o rebanho, aumentar o número de fiéis cristãos. Isso aqui no Brasil vai entrar em conflito justamente porque não se sabia se esse indígena ele deveria ou não ser catequizado. Então, há um debate inicial se nós temos ali a obrigação de tornar esses indígenas que foram encontrados cristãos ou não. E essa obrigação aqui vai entrar em choque com essa necessidade que o governo português, a necessidade que os donatários têm, de ter mão de obra, principalmente mão de obra escrava, no início das capitanias hereditárias. E a mão de obra escrava que eles vão tentar aqui é justamente a mão de obra escrava indígena. Agora, um cristão não pode escravizar um outro cristão. Então, se você apreende, se você torna o indígena escravo, se você torna ele depois cristão, ele deixaria de ser escravo. Então, há um conflito de interesses aqui. Há um conflito de interesses aqui no qual o capitão, o donatário, ele tem que manter, acima de tudo, os direitos da coroa. Ele tem essas obrigações, ele tem a sua obrigação como cristão, ele tem a sua obrigação frente à igreja, mas ele é um representante da coroa, afinal de contas, ele tem que manter os interesses da coroa, né, ao fazer as suas obrigações como donatário, como dono da capitania hereditária. Nós temos aqui, então, os direitos da coroa, além daqueles que eu falei para vocês, então, eles têm ali o tributo do dízimo, 1/10 do valor da capitania, da produção total da capitania hereditária, e eles têm aqui o tributo de 1/5, que é 1/5 dos metais, 20% de todos os metais que são produzidos. Esse valor de 1/5 aqui não vai mudar no Brasil colônia de ponta a ponta, e vai ser um dos motivos por causa vai ter diversas revoltas na região de Minas Gerais, por exemplo, a Inconfidência Mineira. Agora, esse modelo de divisão do Brasil em 15 acabou falhando. Ele acabou não sendo bem sucedido. Nós temos ali diversos motivos pelo qual essa capitania hereditária não foi bem sucedida. Ela varia de autor para autor. Alguns acham que é mais por causa de uma coisa, outros acham que é mais por causa de outra, mas vamos falar aqui de alguns motivos, os principais, aqueles que são mais falados. Nós temos aqui os desinteresses de alguns donatários. Nós temos 15 capitanias. Isso não significa que as 15 capitanias se desenvolveram.
Na verdade, boa parte delas nem chegou a se desenvolver, justamente porque essas famílias que receberam essas capitanias, elas não tiveram interesse de vir para o Brasil e elas não tiveram interesse de investir dinheiro em desenvolver essas capitanias. Então, as capitanias nem saíram do papel em alguns casos. Nós temos aqui falta de capital. Então, nós temos falta de dinheiro por parte das famílias. É uma coisa muito custosa, é uma coisa que tem que ser um investimento maciço, um investimento enorme para fazer uma capitania, para você fazer uma capitania dar certo. E então, muitas dessas famílias não tiveram todo esse dinheiro para conseguir fazer isso. Nós temos aqui o alto custo do fato da capitania hereditária sendo um fator que desestimula essas famílias a investir no Brasil. Nós temos aqui a distância entre a colônia e a metrópole. Para fazer a ligação, dependendo da época do ano, é meses de viagem de um lugar para outro. Então, a ligação entre a Portugal e a colônia Brasil se torna tanto quanto complicada. Nós temos aqui as terras inférteis de algumas áreas. Boa parte daquilo que eles estavam acostumados a produzir na Europa não dá em alguns solos brasileiros, não rende bem em alguns solos brasileiros. Então, eles tiveram aqui que se adaptar ao território, se adaptar ao solo brasileiro, encontrar novas formas de produção. Nós temos algumas áreas que o território, que o solo é pobre mesmo e produz pouco. E nós temos aqui o constante ataques indígenas, principalmente ali na região da Bahia, na região do Maranhão, na região de São Paulo. Nós temos ali constantes ataques indígenas e constantes conflitos com os indígenas. E nós temos aqui um sistema que é totalmente descentralizado, com 15 capitanias que praticamente não conversavam entre si. E nós não tínhamos uma articulação, nós não tínhamos ali uma organização entre essas capitanias. Isso levou também, foi um dos fatores que levou essas capitanias a não darem certo. O que nós temos aqui também é outro fator importante dessas capitanias não conseguirem dar certo, é o chamado Pacto Colonial. O Pacto Colonial ele vai estabelecer um pacto entre a colônia e a metrópole Portugal. Essas 15 colônias e Portugal, elas têm um pacto entre si. O que é esse pacto? Essas 15 colônias só podem fazer comércio com Portugal. Elas estão proibidas de fazer comércio com qualquer pessoa, com qualquer nação que não seja Portugal. Portugal é o único, é o que tem monopólio do comércio sobre o Brasil. E a partir disso, então, é Portugal que tem o direito de vir aqui, pegar os produtos brasileiros e fazer comércio lá na Europa. Se ou qualquer outra nação portuguesa, qualquer outra nação europeia, vir aqui para o Brasil e tentar pegar produtos brasileiros, eles estão proibidos de fazer comércio e eles têm a obrigação de expulsar esses invasores aqui do território brasileiro. O fato é, Portugal não tem uma frota tão grande assim, Portugal não consegue ali abastecer as colônias de maneira efetiva. Então, o pacto colonial é também algo que vai estrangular o crescimento, ele vai impedir o crescimento dessas colônias, vai impedir o crescimento dessas capitanias hereditárias. O que nós temos aqui, o pacto colonial também vai estabelecer, além do monopólio, ele vai estabelecer, então, que nós temos ali colônias que vão ter como característica também o escravismo, elas vão ter a sua economia baseada no uso da mão de obra escrava. Nós temos aqui uma economia que é para exportação, então nós temos uma economia que é voltada para abastecer a metrópole das necessidades dela, então a maior parte do que nós vamos fazer aqui é monocultura. Então nós vamos utilizar latifúndios, sistemas de latifúndios, terras, fazendas enormes, gigantescas, que vão produzir uma única cultura. Então, nós temos uma enorme fazenda que vai produzir cana-de-açúcar e vai vender só este produto para o Portugal. E a partir disso, nós temos aqui o modelo no qual o Brasil foi construído. A partir de escravos, a partir de fazendas enormes que produziam somente monocultura, somente um único produto e para exportação. Esse daqui é o que nós chamamos de sistema de plantation. Como é que funcionava então? Vamos lembrar, nós temos a colônia fornece matéria-prima, a colônia fornece tudo aquilo que a metrópole necessita. Então a colônia vai fornecer pau-brasil, a colônia vai fornecer algodão, a colônia vai fornecer açúcar. A metrópole vai produzir e vai vender para nós produtos manufaturados, produtos que são industrializados, produtos que passaram a produção. Então, nós vendemos madeira, eles vendem para nós móveis.
Nós vendemos a madeira, o cara vai vender então cadeira, vai vender a mesa, vai vender tudo aquilo que é feito com a madeira. O que custa mais, o que é mais caro? A madeira que nós estamos vendendo para eles ou os móveis que eles estão vendendo para nós? Os móveis. Os móveis custam muito mais do que a madeira. E a partir disso, o lucro, a partir do Pacto Colonial, sempre está com a metrópole. A vantagem, a partir do Pacto Colonial, sempre está com a metrópole. Quem vai lucrar é sempre a metrópole. Quem vai concentrar o dinheiro sempre é a metrópole e quem vai se tornar cada vez mais pobre sempre é a colônia. O que nós temos então aqui são as 15 capitanias hereditárias que foram formadas. Dessas 15 capitanias hereditárias, as únicas que deram certo, justamente pela descoberta da cana-de-açúcar e pelo solo ser mais... a cana-de-açúcar se adaptar melhor ao solo daquela região, é Pernambuco e aqui a Sesmaria de São Vicente. São Vicente e Pernambuco são os únicos que vão dar certo, justamente porque eles vão descobrir rapidamente a cana-de-açúcar, eles vão conseguir produzir ela e a partir disso eles vão conseguir se desenvolver, eles vão ter dinheiro, eles vão ter recursos para se desenvolver. O que nós temos aqui então? Essa primeira tentativa de fazer 15 colônias não deram certo por aqueles diversos motivos que nós falamos. A segunda tentativa é o que nós chamamos de governo geral. É uma tentativa, então, de organizar, é uma tentativa de centralizar a administração. E a partir do momento que eu tenho uma única administração dessas 15 capitanias hereditárias, eu consigo organizar essas capitanias hereditárias para elas defenderem melhor o território, eu consigo organizar essas capitanias hereditárias para elas se ajudarem entre si e a partir disso nós conseguimos colonizar efetivamente e nós conseguimos desenvolver efetivamente o território nacional. Então, o que nós vamos ter aqui são todas as capitanias agora vão ter que conversar, todas as capitanias agora vão ter que ser governadas pelo governador geral, que vai se estabelecer aqui. Esse governo geral vai se estabelecer aqui em 1548. O primeiro governador geral vai ser Tomé de Souza. E a partir disso, o que nós temos aqui? Nós temos um representante do rei que está aqui, nós temos um representante do rei que está aqui para organizar as colônias e nós não precisamos mais fazer a comunicação de meses entre as colônias, as 15 capitanias hereditárias e a metrópole, o que torna a defesa, o que torna a organização das colônias mais rápida. O que nós vamos ter aqui então é, a partir disso, diversas instituições sendo formadas aqui. Nós vimos ali que os espanhóis têm uma quantidade enorme de instituições que vai variar dependendo do vice-reino, que eles vão desenvolver para conseguir administrar aquele enorme território. O mesmo vai acontecer aqui. Os portugueses vão criar instituições, as instituições portuguesas são mais simples, são menos complexas, mas ainda assim eles vão criar instituições para tentar governar aqui. Então aqui nós temos auxiliares de direitos, na administração colonial, nós vamos ter a criação do provedor-mor, que é encarregado dos assuntos econômicos, nós temos a criação do ouvidor-mor, que é encarregado dos assuntos judiciais, nós temos a criação do capitão-mor, que é encarregado da defesa territorial e o combate dos indígenas. Isso daqui é o quê? É uma tentativa de centralizar os assuntos, é uma tentativa de organizar os assuntos e a partir do momento que você está centralizando e organizando os assuntos, você tentar ali fazer com que as colônias se comuniquem e que elas se ajudem. E o que estava faltando, o que é considerado pelo governo de Portugal um dos grandes fatores porque boa parte das colônias não deu certo. Com isso, então, nós temos aqui a tentativa da coroa que vai pouco a pouco tentando estabelecer o controle sobre essas 15 capitanias hereditárias. A coroa, então, no primeiro momento, ela deu a posse, ela deu a terra, ela doou, ela fez essa doação para essas 15 famílias. Essas 15 famílias vieram para cá, investiram e agora a coroa vai pouco a pouco retomar esse controle para ela. A coroa vai pouco a pouco centralizar o controle, vai centralizar o governo da colônia nela. Essa tentativa do governo português, então, vai fazer com que ele assuma o protagonismo, que ele seja o protagonista, que ele seja aquele que manda na colonização, no processo de colonização e no processo de desenvolvimento dessas 15 colônias que são formadas aqui. O governador, então, ele vai ter uma capacidade de decisão, mas agora nós vamos ter aqui esses capitães donatários, agora eles vão ter que responder a esse governador geral, que é o representante da coroa portuguesa aqui no Brasil.
esses governadores, eles vão se sucedendo, nós vamos ter um governador atrás do outro, nós vamos ter aqui o desenvolvimento dessas colônias, nós vamos ter aqui a entrada dos jesuítas no Brasil, que vai ser muito importante para nós. Esses jesuítas aqui que vão ser responsáveis pela catequização dos indígenas, mas vão ser responsáveis pela formação de muitas das aldeias, de muitas das cidades que nós conhecemos hoje. Nós vamos ter aqui, então, no governo geral, a formação, diversas tentativas de organizar essa administração, diversas tentativas de tentar fazer com que essa administração se torne mais efetiva, se torne melhor, se torne algo que desenvolva, de fato, as colônias. Por exemplo, aqui, a divisão do Brasil em uma região norte e uma região sul. Uma divisão do Brasil em duas capitais, uma capital sendo Salvador, outra capital sendo Rio de Janeiro. E a partir dessa divisão do Brasil em dois estados, em dois conjuntos, nós temos aqui uma tentativa de aumentar ainda mais a eficiência, aumentar ainda mais o controle da coroa portuguesa sobre essas colônias e sobre o processo de colonização. Nós temos aqui, então, o estado do Maranhão e o estado do Brasil, o norte e o sul do Brasil, que vão se desenvolver em um certo momento de maneira separada. Aqui, o sul do Brasil e o norte do Brasil, Maranhão e o governo do Brasil. Durante todo esse momento, o que nós vamos ter aqui são diversas invasões. Nós vamos ter aqui invasões de ingleses, nós vamos ter aqui invasão de franceses, nós vamos ter aqui invasão de holandeses e nós vamos ter aqui tentativas, duas, por parte dos franceses, por exemplo, de formação de colônias aqui no território brasileiro, de conquista do território brasileiro, de formação de colônias no território brasileiro. A França vai tentar fazer a França Antártica e a França Equinocial. A França Antártica aqui na região do Rio de Janeiro e a França Equinocial aqui na região onde nós temos aqui a ilha de Marajó, aqui a região do Maranhão. A partir disso, nós vamos ter também a Holanda tentando conquistar aqui boa parte do território aqui do Nordeste, da litoral do Nordeste brasileiro. Nós temos aqui diversas tentativas e uma constante ameaça de invasão. Essas tentativas, essa constante ameaça de invasão vai fazer com que essas colônias tenham que se desenvolver de maneira mais rápida, mas vai fazer com que essas colônias cada vez mais, então, elas tenham que investir na sua organização, elas tenham que investir na sua defesa, não só para se defender desses inimigos externos que estão constantemente atacando a costa brasileira, mas também dos indígenas que estão constantemente atacando as colônias brasileiras, atacando as cidades que estão sendo formadas. O que nós vamos ter aqui, então, é um debate. Um debate exatamente que nós temos as 15 capitanias hereditárias, esse sistema é formado, mas a partir do momento que esse sistema é formado, nós temos aqui essas 15 famílias, que são 15 famílias que, se você pegar o sobrenome, se você pegar os descendentes diretos deles, esses descendentes e esses sobrenomes ainda são as famílias mais importantes que existem no Brasil e algumas das famílias mais ricas que nós temos no Brasil. Se nós pegarmos os sobrenomes dessas pessoas e nós pegarmos ali a lista dos senadores brasileiros, a lista dos deputados brasileiros, nós vamos ver que muitos desses senadores e desses deputados são descendentes diretos dessas famílias. Então, o Brasil, ele deixou de ser em algum momento uma capitania hereditária? Ele deixou de algum momento esse sistema deixou de existir? Se nós pegarmos, por exemplo, o Maranhão, a família Sarney, ela é basicamente dona de boa parte do Maranhão, é ela que manda na política do Maranhão durante todo o século XX e início do século XXI. Então, nós temos aqui estados brasileiros que são verdadeiras capitanias, que são verdadeiras sesmarias dessas famílias importantes brasileiras, desses clãs que estabelecem, então, essa dinastia política que fica como governadores, que fica como presidentes, que fica como senadores, e todas as gerações e todos os anos nós temos alguém da família Sarney, por exemplo, como deputado, como presidente, como governador, e em todos os estados brasileiros nós temos esses clãs, essas famílias que hereditariamente vão se estabelecendo na política, na administração brasileira e vão passando de pai para filho, e a partir disso vão se perpetuando, vão se alongando, vão ali permanecendo no Brasil com importância, mas também no comando da economia, no comando da política, no comando da sociedade brasileira. Nós hoje falamos que não existe mais isso, mas é só olhar o quadro dos senadores, é só olhar o quadro dos deputados,
É só olhar quem é que governa o Brasil hoje, para você ver de verdade que essas capitanias hereditárias, esse sistema de capitania hereditário no Brasil, de fato, na prática, ainda existe. O que nós vamos ter aqui é outra coisa muito importante que eu falei para vocês, que é justamente os jesuítas e as missões jesuítas que vão sendo colocadas aqui. Então, nós temos aqui essas missões jesuítas aqui que vão ser espalhadas, por exemplo, aqui pela região norte. Os jesuítas vão ser uma ordem que vai vir aqui para o Brasil, uma ordem religiosa que vai vir aqui para o Brasil ajudar a desenvolvimento das colônias, mas principalmente com a obrigação de catequizar os indígenas, principalmente com a obrigação de tornar essa população que aqui foi encontrada em cristã, descobrir de fato se eles podem ser tornados cristãos ou não. O que nós vamos ter aqui, vamos perceber, é justamente um mapa no qual nós vamos ter essa população indígena aqui, que se estabelecia ao longo do rio, aqui também os portugueses indo, desbravando o rio Amazonas, e a partir do momento que eles vão entrando no rio Amazonas, eles vão estabelecendo essas cruzinhas que são missões. Eles vão estabelecendo então pontos no qual eles vão construir aldeias, no qual eles vão construir fortalezas, que têm a obrigação ali de catequizar os indígenas, a obrigação ali de perpetuar a fé, de levar a fé cristã para esses indígenas. Ao mesmo tempo, os portugueses, nesses triângulozinhos aqui, vão estabelecendo então as suas feitorias, vão estabelecendo então as suas fortalezas para tentar extrair a madeira, para tentar extrair as drogas do sertão. Isso se deu na região norte brasileira, aqui na região do Amazonas, mas isso ocorreu por todo o Brasil. Então nós temos aqui por todo o Brasil essa companhia de Jesus, os jesuítas, se estabelecendo e ajudando o governo brasileiro a desenvolver, o governo das colônias a se desenvolver. Os jesuítas, por exemplo, que vão ser responsáveis por catequizar os indígenas, mas ao catequizar os indígenas, eles estão ali estabelecendo contato com os indígenas e eles estão estudando a cultura indígena, eles estão estudando a língua indígena. Eles vão ser os responsáveis, então, por registrar essa cultura, por registrar essa língua indígena. Muito do que nós sabemos hoje sobre a cultura indígena vem desses caras. Se não fossem os jesuítas, nós não saberíamos como era a população, nós não saberíamos a quantidade de população, nós não saberíamos qual era a cultura, qual que era a língua que os indígenas utilizavam naquele momento. Os jesuítas, então, vão ser muito importantes para isso, até porque era a igreja a única instituição que sabia, por exemplo, a quantidade de pessoas que existiam no Brasil, que sabia a quantidade de pessoas que estavam nascendo e que estavam morrendo. A igreja era responsável pelo batismo, a igreja era responsável pelo registro de óbito. Então, a igreja é a que conhecia, de fato, a população brasileira nesse momento. O que nós temos aqui, então, os primeiros jesuítas, eles vão ser comandados pelo Manuel da Nóbrega, eles vão vir pelo Brasil junto com Tomé de Souza e a partir disso eles vão se espalhar pelo território brasileiro com esse objetivo de expandir a fé, com esse objetivo de garantir que essas colônias elas obedeçam às orientações da igreja, elas obedeçam aquilo que a fé cristã e que a Igreja Católica acredita que é o correto. Nós vamos ter essas missões espalhadas pelo Brasil inteiro, como, por exemplo, essa daqui. Alguma dessas missões, como esse é o caso, elas vão se tornar museus, elas vão se tornar pontos turísticos muito importantes das regiões delas. Esta missão aqui, esse Museu das Missões aqui, ele é em São Miguel, na cidade de São Miguel e no Rio Grande do Sul. E ali na cidade de São Miguel, como em outras localidades do Brasil, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele vai criar museus, ele vai criar tentativas, projetos para preservar essa história brasileira, para preservar essas missões, que vão ser muito importantes para a nossa história, para a preservação da nossa história, mas também para o turismo local. Essa aqui, missão de São de Miguel, aqui, então, é um território grande que foi preservado ali. A missão está relativamente bem preservada. Nós podemos visitar ali as ruínas quando nós quisermos ali. Nós temos aqui um museu ao lado dela, que nós temos aí os objetos que estão sendo preservados e as ruínas da missão aqui. Como vocês podem ver aqui, ela vai ter, então, ela vai ter aqui os territórios que ela utilizava para a agricultura, mas ela também tinha uma espécie de muro protetor em volta dela que permitia que as pessoas vivessem
na missão aqui fossem protegidas por elas, principalmente de ataques por parte dos bandeirantes, por parte das monções, que vinham aqui até essas missões tentar escravizar os indígenas que estavam sendo catequizados nessas missões. Esse daqui é o museu dessa missão em específico aqui. Neste museu aqui nós vamos ter diversos objetos da época no qual a missão foi feita. Esses objetos aqui estão em exposição e podem ser visitados, como em outras missões, como outros museus que estão espalhados pelo Brasil inteiro. Esses objetos, em sua maioria, são objetos religiosos, como, por exemplo, essas estátuas, como, por exemplo, esses crucifixos, que eram feitos por indígenas, mas eram feitos também pelos jesuítas, que aqui vinham para o Brasil. Nós temos aqui essas missões aqui pelo resto do Brasil também, vão ser missões que vão ser importantes, vão ser missões e igrejas que vão fundar cidades, algumas das cidades mais importantes do Brasil, como, por exemplo, a cidade de São Paulo, vão ter como origem essas missões, essas igrejas que vão ser construídas pelos jesuítas. Nós temos as missões que vão ser, que foram destruídas, como por exemplo este caso aqui, que foram destruídas ao longo do caminho. Essa missão aqui ela acabou pegando fogo em um dos ataques que foi feito pelos bandeirantes, que estavam tentando ali roubar e escravizar os indígenas que estavam sendo catequizados nessa missão. Esses restos, essas ruínas também podem ser estudados por nós, e pode nos dizer também muito do nosso passado e de como era a nossa cultura, de como era a cultura dos indígenas naquele momento. Todas essas ruínas aqui, elas podem ser visitadas, como vocês podem ver aqui, e todas essas ruínas aqui demonstram aqui uma construção grandiosa. Se você olhar, reparar aqui as pessoas que estão nessas construções aqui, o tamanho da pessoa e o tamanho das colunas e o teto aqui que foi construído aqui, essa missão aqui está sem o teto, mas dá para você imaginar o teto aqui sendo construído e a quantidade, o pé direito aqui, a altura do prédio aqui, que vai ter ali, às vezes, seus 10, 15 metros. Então, eram construções grandiosas, eram prédios que eram gigantescos, que eram construídos para ali abrigar os indígenas, para abrigar os jesuítas e para servir como escolas, para servir como o primeiro sistema de ensino brasileiro. Uma das grandes importâncias dos jesuítas foi justamente que eles foram os primeiros professores brasileiros. Eles foram aqueles que primeiro estabeleceram a educação no Brasil, se tornando então muito importante nesse dever, não só de catequizar, de propagar a fé, de espalhar a fé pelo Brasil, mas de educar a população brasileira. A primeira educação no Brasil é a educação religiosa, é a educação feita pelos jesuítas. Nós temos aqui também diversos objetos que vão sendo feitos pelos jesuítas. Esses objetos aqui, santos, anjos, que vão ser alguns dos objetos religiosos mais antigos que nós temos no Brasil, tanto feitos de barro, como feitos de madeira, como feitos de metais, em muitos casos. E nós temos essas missões jesuítas aqui com trabalhos em pedra, muito importantes aqui, e como sendo pontos turísticos muito famosos em toda a região delas. O mais importante dos jesuítas para nós foi exatamente o Padre Anchieta. O Padre Anchieta, que está nesses quadros aqui, ele não foi somente responsável pela tradução, pelo registro e a tradução do tupi e diversas línguas indígenas, do tupi-guarani, por exemplo, que ele foi até as tribos indígenas, ele compreendeu a cultura indígena, ele aprendeu a linguagem dos indígenas, ele registrou isso e fez documentação, fez dicionários sobre as línguas indígenas, mas ele foi muito importante para o estabelecimento de aldeias e para a tentativa de um estabelecimento de um convívio, vamos dizer assim, bem entre aspas, pacífico entre os indígenas e esses colonos que estavam vindo para cá, esses portugueses que estavam vindo para cá, tentando colonizar o Brasil. O Padre Anchieta, então, ele vai ser o mais importante jesuíta que vem para cá, e os documentos que ele produziu, principalmente estudando a cultura indígena, principalmente estudando a língua indígena, vão ser alguns dos documentos mais importantes que a gente tem na história do Brasil, por isso a importância desse padre vai ter tão grande para a história brasileira. Muito bem, ao falar, nós estávamos aqui, então, nesse período aqui, falando sobre a exploração, nesse período inicial. Nós temos esse período inicial da pré-colonização, no qual
nós temos a exploração do pau-brasil, nós temos uma cultura extrativista, nós temos aqui, então, um Brasil aqui que ele tem como cultura maior justamente a extração de metal, a extração de pau-brasil é a extração das drogas do sertão. Essa cultura brasileira, ela vai ser justamente esses 30 primeiros anos, que vai ser o que eu chamei para vocês de pré-colonização, esses 30 primeiros anos que vão se caracterizar, então, pela exploração do pau-brasil, por uma cultura, uma economia extrativista. Essa economia extrativista, a partir do momento que nós expandimos a colônia, ela vai se basear numa escravidão indígena, mas depois, rapidamente, essa escravidão indígena vai perdendo um pouquinho a sua lógica, principalmente porque os indígenas vão sendo catequizados pelos jesuítas. Nós temos aqui, a partir de 1530, então, a formação da colônia brasileira, nós temos ali, então, a fundação de São Vicente, e nós temos a introdução ali, então, da pecuária no Brasil, nós temos a introdução principalmente da lavoura, e quando nós falamos da lavoura aqui de cana-de-açúcar, nós temos a lavoura de algodão, a lavoura de tabaco, que eram produtos que eram antes trazidos do exterior, eram trazidos da Índia e da China, e agora vão ser levados para Portugal, vão ser produzidos aqui e vão ser levados para Portugal. Então, o Brasil passa a substituir cada vez mais aqueles produtos que que eram antes produzidos na Índia e na China. Essa lógica aqui, então, vai fazer com que essa economia extrativista vá perdendo importância brasileira e comece a ter importância do Brasil. Então, essa economia que vai ser agora um novo ciclo econômico brasileiro, que vai ser o ciclo econômico do açúcar, a economia do açúcar. E essa economia do açúcar que vai ter como base a escravidão negra, a escravidão de descendentes ou pessoas que são trazidas da África para o Brasil. A escravidão de negros africanos que vão ser cada vez mais trazidos para o Brasil para trabalhar nessas lavouras, para trabalhar nesses latifúndios que nós estamos falando aqui, para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. Dessa economia aqui, nós falamos na próxima aula. Desta aula aqui que nós falamos hoje sobre a economia extrativista e da primeira organização do Brasil, nós ficamos por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se alguma coisa que eu falei não ficou muito certinha, não ficou um pouco confusa para vocês, não tem problema nenhum. Me manda um comentário, me manda um e-mail, eu respondo com o maior prazer, eu respondo o mais rápido possível. Até mais, até a nossa próxima aula. Até!